Eu vou ler sim, porque esse texto é um rascunho que eu mesmo fiz, uma pesquisa, mas que se eu não for ler, eu não vou lembrar. Então, eu vou apresentar situações para vocês. Digamos que o emocional e a vida estão em jogo. E é o emocional de quem? É a vida de quem? De uma garota de 15 anos. Você tem ideia da consequência que carregar filhos gêmeos pode trazer para ela nessa idade? Pode afetar seu psicológico pro resto da vida. Ainda mais sem apoio do cara que engravidou, né? Eu não conheço a garota, não sei da vida dela. Mas é bem possível que nessa idade ela possa ser expulsa de casa porque os pais não vão aceitar a gravidez. São inúmeros casos como esses que acontecem diariamente. Ela pode perder toda e qualquer tipo de oportunidade na vida por conta disso. Não conseguir terminar os estudos, não se estabilizar em nada por conta disso e não conseguir terminar os estudos, viver ganhando salário mínimo. Cara, são tantos detalhes e várias questões envolvidas, não cabe a ninguém decidir a não ser ela. Porque vocês sabem das condições dela para cuidar dessa criança? Acho que é fácil carregar um filho por tanto tempo na barriga e depois abrir mão para doação. Esse é um sentimento que só a mãe pode saber. E adoção não é nenhuma solução, não. Ninguém garante bons cuidados em orfanato, ainda mais em lugares mais humildes do país. E também são filhos gêmeos, ou seja, a responsabilidade é em dobro. É uma responsabilidade enorme. A adoção não seria fácil, como muitos por aí estão dizendo. E não é tão simples quanto demonstram, de jeito nenhum. E aos ignorantes e ou cristãos de plantão, a ciência diz que um indivíduo só existe na barriga da mulher após 90 dias. Isso mesmo, ou seja, 12 semanas de gestação, quando se começa a formação do cérebro, estrutura óssea, sistema nervoso. Antes disso, são somente células, sem cérebro. Pensando assim, coração ou qualquer sentimento humano não existe. É um mero aglomerado de células, com menos de 1 centímetro. Ou seja, isso não é vida humana. Alguns biólogos especialistas até dizem que pode ser comparado a um tumor. Tá vivo, mas não é considerado um indivíduo. Agora, se você acha que é, você está se baseando em quê? Isso é uma crença pessoal sua, que você deve guardar para você. Não queira interferir na vida de outras pessoas tentando decidir o que é melhor para ela. Não sei quanto tempo ela está grávida. Os embriões podem se dividir para a formação de gêmeos de 3 a 13 dias após fecundação. Mas se não for superior a 12 semanas, aos leigos procurem pesquisar sobre embriologia. Conteúdo completo, por favor, e estudem sobre o assunto. Não, essas células não estão em gestação, com menos de 12 semanas. Não são pessoas. Se você ainda não crê na ciência, você não pode usar do que você acredita para derrubar estudos científicos. Você pode usar do que você acredita para guardar para você. Só isso. Um aborto não tem que justificar nada. Tem que ser a escolha unicamente da mulher grávida, enquanto ela tiver com menos de 12 semanas de gestação. Independente que tenha sido acidente ou até mesmo estupro, ir contra o aborto de um feto com 12 semanas ou menos de gestação é achar que punheta é genocídio. Se você for um fanático religioso que envolve Deus nessas situações e ainda vai vir xingar da lição de moral aqui, lembre-se que a Igreja Católica é contra a promiscuidade. Logo, é contra o uso de preservativo e métodos contraceptivos. Então, chega de hipocrisia, por favor. E para quem diz, abriu as pernas tem que assumir mesmo. Deu porque quis. Transar não significa engravidar. Além dos golfinhos, nós seres humanos também transamos por prazer. Ser capaz de fazer sexo não significa ser capaz de criar um filho. Uma pessoa pode ser imatura e transar, como também pode ser imprudente, irresponsável, burra ou qualquer outro adjetivo que você queira utilizar para justificar. A questão é que não devemos analisar a causa da gravidez, e sim focar na vida da mulher que está ali, viva e precisando de ajuda. A decisão final deve ser da mulher e de quem engravidou.
No caso, a menina é de menor, então os pais devem ser envolvidos também, já que são responsáveis por ela. Então, para quem diz eu não usou contraceptivo, vai ter que assumir. Nenhum contraceptivo impede 100% uma gravidez. As chances são mínimas, mas acontece. Já foram distribuídos lotes de anticontraceptivos e de camisinhas com problemas de fabricação. E aí, como é que vai saber quem tomou e engravidou por conta disso, não é mesmo? Aí a culpa também é da mulher ou do casal. Não sei, né? Ninguém faz filho sozinho. A legalização do aborto poderia resolver esse tipo de problema. E para quem diz, eu sou a favor do aborto em caso de estupro. Ah, é mesmo? Por quê? Provavelmente você acredita que a vida humana exista com menos de 12 semanas de gestação, né? Agora, seguindo esse seu raciocínio, imagine que, se não existe gravidez, já que tanto faz se existe vida da mesma forma, né? Imagine que uma mulher é estrupada, que o filho nascesse instantaneamente, sem gravidez, mas foi a partir de um estupro. Você tá ali, com a criança no colo. Se você mataria essa criança, mesmo sabendo que a criança não teve nenhuma culpa, ou daria para adoção? Qual escolha é mais sensata? Se você escolhe matar, como você mataria? Enforcamento? Tiro? Asfixia? Eutanásia? Como eu realmente fico curiosa com isso? Muita hipocrisia. E para quem diz, sou contra o aborto, se legalizar, vira festa. Será que o aborto já não é uma consequência um tanto traumática? Acha que é gostoso e tranquilo fazer um aborto, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Se você acha que legalização do aborto traria festas às piriguetes de plantão, você está bem enganado. Você sabia que o aborto é legalizado nos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Suécia, Suíça, Nova Zelândia, entre vários outros. E tem taxas de aborto, doenças sexualmente transmissíveis inferiores às do Brasil. Curioso, né? Mesmo que legal, são inúmeros os casos de aborto em situações precárias. A legalização nos traria o benefício de tratar isso com segurança, porque as consequências de transar sem camisinha continuam aí, seja engravidar, abortar ou pegar qualquer doença. Não é porque o aborto deixaria de ser proibido que todo mundo estaria aí abortando sem parar. Esse pensamento é tão minúsculo quanto achar que só porque vende cigarro na padaria que todo mundo vai fumar até morrer. Não é o que acontece, né? O aborto já é uma consequência grave que afeta muito a mulher. Não precisamos obrigá-la a ter um filho indesejado para tentar castigá-la de uma forma ridícula. Pode ter certeza que um aborto ela pensaria 2 vezes antes de cometer o mesmo erro, de não se prevenir. O problema é que hoje ela aprende abortando de forma precária, escondida dos pais, da sociedade, com os remédios perigosos, correndo até mesmo risco de vida. E se você vem aqui e vai dizer, mas só quem tem direito de tirar a vida é Deus. Religião, religião, religião. Blá, blá, blá. Atitudes baseadas em histórias infantis devem ser dispensadas sempre. Atitudes. Você deve ter em estudar. Extrair um grupo de células do seu corpo, gravidez com menos de 12 semanas, não é matar. Guarde sua crença para você. Isso para mim é tão insignificante quanto assoprar o ar. Vai estudar antes de contaminar qualquer ser humano com esse pensamento ignorante. Uma gravidez com menos de 12 semanas não é ter uma vida dentro de si, não é matar nada nem ninguém. Consegue entender isso? Mais uma comparando gravidez com crime. Seu pensamento religioso, medíocre, deveria ser ignorado. Mas eu faço esse favor em te responder. Egoísta é a sociedade querendo decidir o que a garota deve fazer com a vida dela e com o corpo dela. Se ela fez, ela tem todo o direito de tirar. Isso só cabe a ela. Resumindo, eu sou a favor do aborto, sim, porque eu sou a favor da legalização do aborto. São coisas diferentes.
Sou a favor da escolha livre da mulher que estiver com a gestação inferior a 12 semanas. Ela tem que decidir o que ela deve fazer com a vida e com o próprio corpo, independente que tenha sido estuprada ou não, não importa. Eu discordo completamente desse pensamento de querer decidir os problemas das pessoas quando é ela que vai arcar com a consequência, sem nenhuma ajuda de fulano ou cicrano.